Menos impostos, passagens mais acessíveis. Menos impostos, mais empregos. Menos impostos, mais oportunidades. Menos impostos, mais produção. Menos impostos, gás mais barato. De um lado, o governo da Paraíba corta impostos em todos os setores da economia. Do outro, tem mais emprego, mais oportunidades para quem quer trabalhar e produzir e descontos para quem precisa. Governo da Paraíba. Caoa Sherry apresenta All New Tigo 7 Pro. A última palavra em inovação, design e qualidade na criação de um SUV com a melhor tecnologia do mundo. Tigo 7 Pro. Nunca se viu nada igual. Feito para quem conhece, sabe o que quer, mas deseja mais, muito mais. Quer saber o motivo de tanta alegria? Essa dupla perfeita pra você. Assine o combo BrisaNet mais Netflix e tenha muito mais diversão. Para proteger o seu voto, o sistema eleitoral possui várias camadas de segurança. A urna não tem acesso à internet, o que impede qualquer invasão. O código-fonte é verificado por instituições e especialistas independentes. A transferência de dados é protegida de ponta a ponta. Ao todo, mais de 30 barreiras garantem a segurança do seu voto e a integridade da democracia. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Sabe aquela energia potente que vem de dentro da gente? Na Paraíba tem. E aquela criativa que vira cultura, alegria e arte? Oxi, essa tá por toda parte. Do litoral até o sertão. Borborema, Brejo e Cariri. Esse brilho é da nossa essência. Aqui é Paraíba, aqui é potência. Olha só, não é qualquer curso, tem um método. É uma mega experiência. Olha quanta gente aprendeu aqui. Ouvindo, falando, lendo, escrevendo. E você ainda pode assistir a mesma aula aqui no CCAA online. Lembra? Quando você entrou aqui, você não falava nada. E agora eu falo mesmo. No CCAA, a convivência vira fluência e todos vivem juntos a experiência de se entender. CCAA, é assim que se fala. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um podcast Fique Bem e eu quero contar com a audiência de todos vocês nesse programa maravilhoso que vamos ter hoje e eu quero a colaboração de vocês para que vocês possam acessar esse programa muito bom nas nossas plataformas digitais, @TV Sol Patos, no YouTube, Instagram e Facebook. E também nos nossos canais de TV, Brisa TV no canal 184, na TCM Mossoró no canal 244 e na LM TV no canal 2 para toda a região do Cariri. E como sempre eu estou trazendo temas extremamente importantes para que a gente possa falar sobre, entender sobre, hoje não poderia ser diferente. Hoje nós vamos falar sobre como se dá o processo psicológico na cirurgia bariátrica. Estamos vivendo hoje num mundo onde a nossa imagem corporal tem se sobressaído muitas vezes em aspectos redundantes e não só que estão voltados à nossa saúde física, mas que também à nossa saúde mental. E para isso vamos falar hoje sobre como esses aspectos psicológicos eles interferem no processo de você escolher ou também de poder ser encaminhado para esse processo de fazer uma cirurgia bariátrica. Vamos entender como é importante estar bem preparado psicologicamente para que você possa enfrentar uma cirurgia desse nível. E para falar sobre isso, nós vamos receber hoje aqui nos nossos estúdios Luana Dantas, que é psicóloga clínica e ela também já passou pelo próprio processo da cirurgia bariátrica e vai trazer o seu relato pessoal também sobre como aconteceu todo esse processo. E também ela atende muitas pessoas voltadas para a cirurgia bariátrica, para essa avaliação que a psicologia faz. E vamos entender mais sobre como a mente ela consegue colaborar bem direitinho com essa mudança que o corpo traz através da cirurgia bariátrica. Seja bem-vinda, Luana. Muito obrigada a todos que estão ouvindo. Boa tarde. É um prazer enorme estar aqui
com você, Deise, que é minha colega, a quem eu admiro tanto, e estar falando sobre algo que para mim é muito especial. Além da teoria, hoje eu tenho um pós em transtornos e distúrbios alimentares, com ênfase em cirurgia bariátrica, como você mesma falou, eu tenho uma vivência. Sim. Então, eu sempre costumo dizer, cada pessoa que está passando por esse processo, porque é um processo, eu sempre digo, a questão da cirurgia bariátrica ainda existem muitos mitos e verdades que nós vamos debater. Mas uma das questões que eu sempre comento com os meus pacientes é que, diferente de uma cirurgia plástica, por exemplo, você entra com a barriga, você sai sem ela. A cirurgia bariátrica, não. Você entra com um peso e você sai com esse mesmo peso. É um processo que, no decorrer do tempo, você vai perdendo. Mas eu sempre costumo dizer que cada pessoa que entra naquele consultório não é só uma avaliação, mas sim é uma mudança de vida. Em todos os sentidos. E eu fico muito feliz com cada paciente que deposita em mim essa confiança. E de saber que eu faço parte dessa história, dessas mudanças de vida, de cada cenário que eu vejo, que a obesidade ela vem atrapalhando. Sim. Luana, para que a gente possa conhecer um pouco você, eu quero que você fale quem é Luana Dantas. Fala um pouco sobre a sua trajetória, sobre o seu papel hoje, tanto profissional como pessoal também. Bom, gente, sou psicóloga, sou pedagoga, psicóloga. Amo o que eu faço, sou mãe, tenho 3 filhos, casada, então eu tenho vários parâmetros aí em que eu me encontro. E em relação à cirurgia bariátrica, eu fiz esse processo, vai fazer quase 10 anos, né, de processo, e mudou a minha vida, mudou a minha história. Eu pesava 99 quilos, tenho 1,53 m, já estava pré-diabética, com pressão alta, então não tinha filhos. Meu maior sonho era ter filhos, e eu não iria conseguir se não fosse a bariátrica, né? Uma vez que eu também tinha essa questão de ovários policísticos. Então, graças a Deus, esse cenário modificou todinho com a cirurgia bariátrica. Sim. Né? Hoje eu sou uma nova pessoa, mas não só pela cirurgia, mas porque eu consegui entender que a mudança de pensamento, a maneira como eu me enxergava não condiz mais com o processo que eu consegui fazer. Muitas pessoas dizem assim, mas como é que você não teve o reganho de peso? Você já teve 3 filhos, depois da cirurgia bariátrica, consegui, e como? Que foi um atrás do outro, né? Foi uma escadinha. E hoje eu me sinto realizada, eu me sinto saudável. Claro que existem as doenças, né? Mas eu sempre costumo dizer, se não fosse a cirurgia, eu acredito que eu estaria mais. Todas as enfermidades. Isso, porque as pessoas ainda têm aquela visão cultural de que estar obeso é estar saudável, né, Luana? E obesidade, de fato, é o quê? A obesidade ela é uma doença. Ela é uma doença não só física, não só de transtornos de saúde mesmo, porque existe as comorbidades. Geralmente uma pessoa obesa, ela ou é diabética ou é pré-diabética, ou tem pressão alta, hipertensão, ou vai ter, então, problemas de coluna, problemas relacionados à questão reumatológica também, mas principalmente transtornos psicológicos. A ansiedade, a compulsão, né? Não existe essa pessoa, não, doutora, mas eu como pouco, mas come pouco errado. Então, hoje eu costumo sempre dizer, a comida ela tem que ser uma fonte de energia, jamais uma fonte de prazer. A gente vai para o aniversário para comer o bolo, geralmente as pessoas elas vão em torno do bolo, esquece que é o aniversariante, eu só vou sair quando partirem o bolo. Então percebe que os pensamentos dessas pessoas são pensamentos distorcidos, voltados à compulsão. Não é verdade? Então, a obesidade hoje em dia, ela é sim uma doença, ela já é considerada uma doença, segundo a OMS, precisa-se de cuidado, né? Não vamos só relatar que antigamente, não, mas eu quero ter saúde física. Sim, e mental, principalmente. Sim. A obesidade, ela é um dos carros-chefes aí, que ocasiona e que aumenta também, né, o quadro de pessoas com ansiedade, com depressão. Então, é necessário, sim, uma avaliação psicológica e a manutenção também. Sim, principalmente, né? Luana, qual é a relação da cirurgia bariátrica com a questão psicológica? Porque muitas vezes a pessoa vai lá, envereda, está no processo já de obesidade e a pessoa procura um endocrinologista, que é cirurgião bariátrico, e aí é indicado a cirurgia bariátrica, né? E aí eles têm todo um parâmetro multiprofissional dentro desse processo. E quando o médico diz assim, olha, você precisa fazer uma avaliação psicológica para saber se você está apto a fazer a cirurgia ou não. As pessoas meio que se assustam, né? Então explica pra gente qual é a relação dessa cirurgia bariátrica com o processo da avaliação psicológica.
A cirurgia bariátrica, como você bem falou, é uma equipe multidisciplinar. E o psicólogo, ele é o carro-chefe nessa função. Tanto é que você só opera com o laudo do psicólogo. Sim. Porque o psicólogo, ele não vai... eu não sou doida, doutora. Não sei por que pedem, não é assim? É desse jeito. Mas porque a questão da compulsão é um comportamento. Tudo na vida da gente é comportamento. Acordar, dormir. Então, existem os comportamentos disfuncionais e existem os comportamentos funcionais. A primeiro momento, nós vamos fazer uma avaliação. Acolher aquela história, entender por que cada caso é um caso, que aquele paciente chegou naquele peso. Se foi devido a uma gestação, se é todo um histórico de vida. Não, doutora, desde criança que eu me vejo assim, eu luto contra a balança. A gente vai entender também se é a cirurgia bariátrica realmente, porque muitas vezes existe a indicação, mas a gente percebe que aquela pessoa não tem condições nem mentalmente, nem emocionalmente de se submeter àquele processo, porque não é um processo fácil. Então, a avaliação em si, ela consiste em a gente observar através de quê? De entrevistas, de testes psicológicos, de toda uma avaliação daquele ser humano, né, como um todo, porque quando ele passa pelo nutricionista, o nutricionista vai ver se realmente vai passar a dieta, o IMC e calcular direitinho. Do mesmo jeito, o endócrino, o cardiologista vai fazer o risco cirúrgico, mas o psicólogo não. Ele precisa avaliar se aquela pessoa está bem mentalmente para passar por todo o processo. Então, além da gente fazer essa parte, né, obviamente, de acolhimento, de entender o ser humano, nós precisamos também fazer a parte técnica da gente. Né? E, infelizmente, tem casos de pessoas que a gente... Não, vamos esperar mais um pouco. Vamos tratar primeiro essa tua ansiedade, né, que está desregulada. Existem pacientes que se submetem a uma porção enorme de medicamentos, de ansiolíticos, de antidepressivos, e tem a fase de abstinência, principalmente na dieta líquida do pós. Será que esse paciente ele está realmente preparado a se submeter a esse processo todo, a, por exemplo, estar esse período sem essa medicação? Então, o psicólogo, ele é de suma importância. E outra coisa também que é importante a gente frisar é que a nossa função jamais é reprovar, pelo contrário, né? Mas sim, nós precisamos ser sérios, saber que embora hoje a cirurgia seja minimamente evasiva, nós sabemos que os riscos são mínimos também, se você se submeter a uma equipe de profissionais sérios, responsáveis, mas existe sim uma cirurgia. Nós não podemos minimizar o que não é mínimo. E esse paciente, ele precisa. Eu vim aqui porque o médico pediu. E aí, no decorrer, né, da sessão, eles percebem eles mesmos. Rapaz, eu não pensava assim. Como é que esse ser humano, ele enxerga o ato de comer? Né? E aí, depois dessa avaliação, você está apto, nós emitimos um laudo e continuamos o processo com esse paciente. Né? Nós fazemos uma avaliação no pré-operatório, no pós-operatório, e nós ensinamos essa pessoa a pensar diferente, principalmente com relação ao comer, né? Sim, sim. No entanto, que eu sempre falo que o emagrecimento, ele começa no pensamento. Né, na forma de como você se enxerga e principalmente também nas mudanças comportamentais, né, que a gente precisa ter depois de adquirir essa questão de emagrecer. Mas, Luana, quando você recebe alguém para fazer essa avaliação psicológica na clínica, você às vezes percebe também que as pessoas elas têm procurado mais esse processo de fazer a cirurgia bariátrica por vaidade, por questão de corpo, de padrão? Também, né? E a gente precisa respeitar. Eles entram no consultório são pessoas que são muito sofridas. Eu digo por experiência própria, são pessoas que passam a vida toda querendo se enxergar, né? Tentando entrar num padrão que não conseguem de forma alguma. E sim, existem aquelas pessoas que querem sim se sentir melhor. A gente percebe, olha os exames, porque existe o falso magro, né? O falso gordinho. Mas olha, minhas taxas estão boas, tudo ok, por enquanto. Até quando? Então, nós também fazemos essa psicoeducação. Não é só a vaidade, não é só o bem-estar, que também é importante. Nós sabemos que na esfera psicológica nós precisamos estar bem com o nosso eu. E é indicado, sim. Sim, se você não está bem consigo mesmo, já tentou de tudo, né? Já tentou, a maioria dos pacientes, eles já chegam pra gente com histórico de tentativas e reganhos de pesos constantes. Então, 6 meses estão magros, 6 meses estão... já ganharam esse peso. Então, são pessoas que não tem como. A cirurgia bariátrica hoje é o principal indicador para eles terem uma vida saudável em vários aspectos, né? Uma saúde mental boa, de qualidade, de se ver no espelho e se sentir bem com o que está. E existe também essa questão, né? Muitas vezes a gente faz a cirurgia nessa perspectiva de vaidade, e quando perde o peso, aí volta com outra demanda, eu não tô legal. Então, assim, entende como é complexo
né, esse processo e como é necessário o acompanhamento psicológico. Isso, exatamente. E quando a pessoa chega e diz assim, não, eu quero fazer a cirurgia porque minha esposa quer, ela quer me ver magro, eu quero fazer porque minha esposa quer. É difícil esse processo de quando esse desejo ele é terceirizado? Com certeza. E é um dos parâmetros a não fazer a cirurgia bariátrica, né? Porque eu sempre pergunto, é o teu desejo? Sim. Pesquisou sobre? Porque, embora que nós possamos fazer a psicoeducação, o nutricionista, o médico, mas é importante que esse indivíduo, ele procure saber do processo. Sim. Né? Então, assim, qual é o teu desejo? Quais são as tuas expectativas com relação à cirurgia? As pessoas então existe da entrevista a gente já percebe, né? Porque a maioria são casados, principalmente as mulheres, elas vêm muito com essa queixa. Existem também o contrário, ela quer muito fazer, mas a família é contra. Sim. E é outra coisa que também ela precisa estar bem resolvida. Você quer mesmo, o indivíduo ele precisa ter na cabeça, isso vai ser bom para mim, é o que eu quero ou é o que o outro quer? Né? Então, existem duas vertentes. Os que vêm com a expectativa da opinião do outro, você precisa fazer, eu quero ver você magra e a bariátrica é tudo. Como existe a perspectiva também daquele ser humano que chega para você sem nenhuma rede de apoio. Sim. E a rede de apoio é muito importante nesse processo. E quando a gente percebe que essa rede de apoio ela faz toda a diferença, até para nortear você no pós-operatório, né, Luana? Como é que se dá esse pós-operatório, principalmente quando a pessoa faz a cirurgia e tem que ter todos os cuidados, o repouso e principalmente a abstinência da comida? Olha, é o seguinte, é uma cirurgia minimamente invasiva. A maioria dos pacientes dificilmente tem algum problema nesse processo de cirurgia. Geralmente você depende do médico, 3 dias, vai depender da equipe, né, do que o profissional ele pede, mas ele fica internado e ele passa por uma dieta líquida, tanto no pré, que é a semana que antecede, como quando você faz. Eu costumo dizer que a semana que antecede ainda é mais difícil, porque imagina, teu estômago tá desse tamanho. Isso. E aí você tem que passar por uma dieta líquida, né? E embora eu sempre costumo, eles eu tô fraca, eu vou morrer, doutor, e agora? Eu digo, não, você não tá. Porque os nutricionistas, eles passam uma dieta totalmente suplementada. Mas para você perceber como a ideia da comida, da quantidade, do mastigar, está ligado. Sim, né? Então, sim. Se você for perceber com relação à questão de proteínas, de vitaminas, ele tá bem mais alimentado do que se ele tivesse comendo, por exemplo, um prato de comida, mas na cabeça dele, por ele estar por esse processo, e o estômago ainda, nós precisamos entender também isso, né? Um órgão teu que vai ser mexido, mas ainda tá normal. Então, é o processo que pega mais. Eu acredito que é mais difícil no pré do que quando você faz a cirurgia. Porque quando você faz a cirurgia, você continua na dieta líquida nos copinhos, com IML, não tem como fugir disso, é um processo. E aí, mas o teu estômago, ele, de certa forma, você vai ficar saciado. Entende? Então, percebe que é mais fácil. E aí, a gente já passou todo o manejo de comportamento para esse paciente. Né? A maneira como ele enxerga, como ele se comporta. Então, ele já está preparado. Eu sempre costumo dizer, os meus pacientes, eles não sofrem tanto no pós. É mais um pré. Porque no pré, nós estamos preparando ele para todo o processo que vai vir adiante. E vem as questões de ansiedade também, Com né? Que certeza. interferem muito. Demais mesmo. Mas, assim, eu sempre costumo entregar a eles também um diáriozinho, onde eles vão conseguir colocar o processo. Peço para eles tirarem foto antes. A maioria das pessoas que chegam pra gente tem um distúrbio, um transtorno, assim, uma distorção de imagem enorme, que não conseguem se olhar no espelho. Aí e eu sempre, olha, você precisa saber quem você é, para você entender quem você vai se tornar. Isso. Não esconde. E aí é difícil mesmo. Tem pessoas que quando eu entrego o espelho, elas não querem. Isso. E aí a gente incentivar. Porque a maioria das pessoas que não tiram foto perdem o processo. E eu sempre costumo dizer, é importante você voltar no passado para você entender quem você era. E não querer mais voltar para ali. Mas é uma lição. Então a gente prepara um diáriozinho, onde esse paciente ele vai colocar desde o pré, desde os momentos em que ele
decidiu, vai registrar até os 6 meses, né? Então, são 6 meses ele conseguindo acompanhar, com registros, com fotos. Ali ele vai colocar também a questão do humor dele, como é que ele está se sentindo na primeira semana. Então, quando a gente registra e a gente escreve, fica mais fácil para a gente ir passando o processo. Então, além da gente passar toda essa parte teórica, nós colocamos para que eles façam na prática, para que eles visualizem, se torna mais fácil. Sim, né? sim. Exercícios na prática mesmo, para eles entenderem esse processo. Por isso que é tão importante, né, Luana? A terapia também no pós-operatório. Porque as pessoas, elas têm muito a ideia de que só precisa da terapia, da avaliação psicológica para poder fazer a avaliação. E não é assim. Não. A maioria das pessoas que pegam o laudo e não voltam para você. Eu não tenho nem dúvidas. Por quê? Porque nós sabemos que nos primeiros 3 meses nós liberamos um hormônio de prazeres enorme. Sim. Então, nós costumamos dizer que 1 ano da cirurgia é a fase de ouro. Você vai perder peso. Digamos que você possa não perder o peso que deveria se você tivesse numa equipe multidisciplinar adequada, no nutricionista, no psicólogo. Sim. Então, a maioria pega um laudo, passa por todo o processo, porque eu não faço uma avaliação em apenas uma consulta, são 3, para a gente conseguir emitir esse laudo. É muito importante isso, que o paciente ele saiba que ele vai passar por um processo. Mas a maioria pegam e não retornam. Para a nutricionista tem que voltar, porque ela é quem vai seguindo as dietas, né? Passo a passo, líquido, pastoso, sólido, então é de acordo com a nutricionista. Mas com o psicólogo não. E aí é onde também acontecem muitos os transtornos do pós-bariátrica, né? Ah, Luana, mas eu não vou fazer porque fulano fez e virou alcoólatra. Aí a gente escuta muito não isso. Não é verdade? Muito. Mas existe sim uma ligação do bariátrico com o álcool. A gente também passa isso aí dentro do consultório. Não só a nutricionista também, os médicos também, eles alertam sobre isso, né? Não é só um conto de fadas. Existe os pós, por isso que nós precisamos tratar a compulsão. Se eu não Por que existe isso? Se eu não trato a compulsão pela comida, eu não consigo comer. Então, meu cérebro vai procurar escapes, não é assim? Eu vou para outras questões de compulsão por compras, compulsão por bebida, e aí vai, por relacionamentos. Sim. Existem tantas pessoas que entram e saem em relacionamentos. Por quê? Porque teu organismo tá lá trabalhando, e você liberando hormônio de prazer, e aí o teu corpo vai procurar. Nós precisamos tratar a compulsão. A compulsão ela não foi tratada junto com a bariátrica. Você não operou, né, o teu cérebro, você operou o teu estômago. Então, é necessário o equilíbrio, a dosagem emocional. E muitas vezes esse paciente ele precisa entender, né? Então, emagrece, mas o teu emocional tá lá embaixo. E aí entra assim, em vez de ser algo bom, algo que muda essa história, não vai ser. Né? E aí você pega esse paciente depois de 6 meses, 8 meses, totalmente com a vida destruída. É a bariátrica? Não, são as tuas escolhas. É a maneira de querer interromper, de forçar um processo que precisa de pausas, de recomeço, de você se reencontrar como uma nova pessoa. E de, principalmente, aceitar a sua nova imagem corporal, que é o que a gente também percebe que muitas vezes as pessoas elas não conseguem passar desse processo de obesidade para se enxergar agora então magro, né? Como é que a psicologia trata isso? Essa imagem, essa nova imagem? Primeiro, a gente precisa fazer com que esse paciente, ele entenda que é um processo, que ele é uma nova pessoa. E a psicologia, ela ajuda com os nossos comportamentos, com a forma como a gente enxerga. Eu lembro que quando eu fiz, meu sonho era ir no mercado público e comprar uma roupa pra mim. Porque eu não encontrava. Então, assim, quando eu perdi, sei lá, 20 quilos, não faz muito tempo. E aí eu entrei numa loja e eu fui direto nas roupas. Tá, eu vestia GG, XG, eu fui na roupa G. A vendedora disse, não, é P. Eu disse, não, é G. Na minha cabeça, ainda não acompanhava o meu processo de perda. Sim, né? sim. Então, assim, porque é um processo. E aí eu fui entender, juntamente com a terapia, foi muito importante para mim, que eu tinha que aceitar o bom também. Eu tinha que aceitar essa nova pessoa. E isso vai desde a maneira como eu me acordo, que eu não dormia bem, que eu roncava, e aí até a maneira como eu vou me vestir. Até a etiqueta da marca influencia. Nossa, eu saí tão feliz com aquela roupa, que parecia que eu tava na Disney. Isso. Que tinham me jogado na Disney. Então, assim, mas é um processo. Tua mente não vai aceitar do dia pra noite. Sim, sim. Não vai de forma nenhuma. E quando a pessoa coloca um cropped, então... Menina,
aí você vai desfilando. É maravilhoso. É maravilhoso, é muito bom, né? Mas a psicologia, ela ajuda, você percebe como é importante esse processo. Que é o processo de autoconhecimento, de revelar, né, ao outro todas as suas potencialidades. Porque até então, na obesidade, muitas vezes as pessoas ficam com aqueles pensamentos mais negativos sobre si mesmas, né? Se colocam para baixo. Não tem aquele ímpeto de dizer, não, eu vou conseguir, eu vou me tornar uma mulher mais bonita, mais atraente. E esse processo, ele é lento também, né? Demais. É uma questão que envolve também personalidade. Sim. Eles esquecem quem são. Isso. E nem sabem. São pessoas, a maioria, que ou são agressivas demais, porque a vida ensinou assim, né? São pessoas que sofrem por preconceitos, por apelidos, por estigmas enormes. Como também existem as pessoas boazinhas demais, que aceitam tudo, aceitam todo tipo de relacionamento, não conseguem dizer não. Então, nós vamos ensinar na terapia a impor os limites. Aí, por isso que também existe muito isso. Fulano fez bariátrico, ficou chato. Ficou antipático, não. Fulano fez e aprendeu a impor limites. Aprendeu a se enxergar enquanto pessoa. Porque muitas vezes não procuram uma terapia. E aí eles vão perceber que não é só pela bariátrica. É por ele, é para ele, né? E eu sempre, gente, você passou por tudo isso, foi tão difícil, não é um processo fácil. Por que não se permitir a ser uma nova pessoa? Não só fisicamente, não só através das taxas de exame, mas emocionalmente falando, psicologicamente falando. Então, quem se submete é sucesso. Sim, exatamente. E aceitar esse novo processo em que se vive é o ponto-chave para que você possa desencadear tantas outras coisas boas que a vida propõe, né? Sim. Eu sempre falo assim para as pessoas que a nossa vida ela é transitória, né? E a gente precisa começar a pontuar aquilo que não tá bom, né? E aí, muitas vezes, no nosso processo ansioso, a gente vai se adaptando, por exemplo, com o nosso sobrepeso. E isso, Luana, a gente também tem visto começar ainda mais hoje, desde a infância. Você também é psicóloga escolar e você também possivelmente vê muitas crianças obesas na escola. O que é que essa obesidade ela causa na mente dessa criança? É principalmente a sensação de impotência. Né? As crianças hoje em dia elas estão muito ligadas às telas, a questão do quarto, não existe mais o sentar numa mesa, não existe mais por exemplo, até a comida. Eu percebo que na minha época, por exemplo, um lanche, uma sobremesa, uma bolacha especial era numa sexta-feira. Hoje em dia a comida está, não faz, a gente fala muito sobre tela, né? Mas a comida está normalizada. Falar sobre uma reeducação alimentar é difícil hoje em dia. Mesmo que você coloque nutricionista na escola, não. E aí, essa criança, ela já tem a predisposição, um metabolismo mais lento, mas aí os hábitos, a maneira em se comportar, como ela enxerga a comida, já está distorcida. Né? É uma questão cultural também, familiar. A maneira como o pai e a mãe se comportam, essa criança vai se comportar em frente à comida. No entanto, que geralmente a gente vê, né? A criança obesa, os pais também provavelmente são. Ou o contrário, né? Isso. Os pais são magros, entre aspas, e aí aquela criança obesa e fica aquela pressão. E aí é onde entra a maioria dos transtornos de ansiedade e depressão, as crenças de desvalor totalmente, né? E você percebe como essa criança, e infelizmente, se não mudar, vai ser um pré-candidato à cirurgia bariátrica. Isso. E quando a gente vê, por exemplo, Luana, a romantização da obesidade hoje nas redes sociais, por exemplo, que a gente vê várias digitais influencers, né? E quando a gente vê essa romantização, o que é? Como é que a gente deve enxergar isso? Preocupante. É muito polêmico com relação a isso, mas é preocupante, porque eu percebo também que é um transtorno ali de imagem, uma distorção de imagem. Nós não podemos romantizar o que não é. É uma doença. A obesidade ela é uma doença e tem que ser tratada como doença. Eu não gosto quando dizem, mas é gordo porque tem preguiça. Faça uma dieta, por que você vai logo para bariátrica? Como se aquela pessoa não desvalorizando a tentativa dessa pessoa. Enquanto indivíduo, essa pessoa já tentou de tudo. A bariátrica é o caminho mais difícil, não é o caminho mais... escolheu o caminho mais fácil, não. Ela tentou todos os outros caminhos e não conseguiu. Então, essa romantização faz com que aumente os transtornos de distorção de imagem, certo? Eu me vejo, eu tenho um peso, estou com sobrepeso, mas meus exames estão ok. Mentira! Essa pessoa provavelmente é um candidato a morrer aí, cedo. E os transtornos psicológicos também. Nós precisamos entender quem nós somos. Isso não tá legal e eu preciso mudar. Então, assim, não concordo com essa questão de romantizar o que é doença.
A mesma coisa se um ser humano está com um problema num coração, por exemplo, vamos romantizar? Isso. Um diabético que não pode comer açúcar, vou lá e meto o pé na jaca e vou comer açúcar. Isso, exatamente. Né? Exatamente. Por isso que a gente tem que estar sempre atentos e tá vendo o que é que os filhos da gente estão acessando, né, nas redes sociais, porque a gente vê muita influência e muita influência daquilo que não é bom, né? Não. Eu mesmo já vi crianças dizer assim, não, eu gosto de ser gordo. Eu acho bonito ser gordo, tá entendendo? Mas só pelo fato da desmotivação de você entrar no processo de atividade física e de reeducação alimentar. Na verdade, eu acredito que é um mecanismo de defesa. Sim. Não é? É mais fácil o quê? Comer. Exatamente. O que é mais prazeroso, né? O que é mais prazeroso. Mas o que está por trás? Como é a vida desse adolescente? Ele tem saído do quarto, tem tido uma vida sedentária. Como está o social? Então, como é? A gente percebe, enquanto profissional da saúde, os prejuízos. Nós não podemos nos calar, romantizar o que não é saudável. Sim, sim. Então, eu sempre costumo dizer, qual o parâmetro saudável para a tua vida? Tu consegue dobrar as pernas, consegue ter um sono de qualidade? Correr, consegue né? se ver no espelho, consegue colocar uma roupa e se sentir bonito. Isso é tão importante, isso muda, né? Histórias, é muito gostoso você acompanhar, porque eles chegam de uma maneira totalmente desestruturada, sem estimulação nenhuma para nada, né? Histórias de casamentos, de relacionamentos. Então, envolve tudo, não envolve só o perder peso, envolve uma mudança de história. Exatamente. Cada ser humano, ele é único, né? E cada ser humano entra com uma chance de mudança. E querer mudar esse cenário. Hoje a gente continua falando sobre a campanha Setembro em Flor, que alerta para os cuidados com a saúde íntima da mulher e com a prevenção aos vários tipos de câncer ginecológicos. Doutora Lidiane Guimarães, nossa oncologista clínica e diretora do Centro de Oncologia e Infusão H+Onco, falou semana passada sobre o câncer de colo uterino. E agora ela destaca o câncer de ovário. Oi pessoal, mais um Fala Onco. Essa semana nós vamos falar sobre o câncer de ovário, na nossa série sobre a campanha Setembro em Flor, a campanha de prevenção contra os cânceres ginecológicos. Falando sobre câncer de ovário, nesse último ano, em 2023, pelos dados do INCA, nós sabemos que mais de 7.000 mulheres foram diagnosticadas com câncer de ovário. Infelizmente, esse tipo de câncer, nós não temos ainda protocolos que nos digam quais são os exames que podemos utilizar para prevenção. Então, quais são os sintomas que a gente tem que ficar de olho? Normalmente, um aumento abdominal, uma dor embaixo do ventre. Normalmente, ele acontece com mulheres mais obesas, que tiveram poucos filhos. Então, são alguns fatores de risco diferentes do câncer de colo uterino. Então, são mulheres com a maior idade, 50, 60 anos. Então, você tem um aumento abdominal diferente, você tem uma dor abdominal, é importante conversar com o seu médico. Ir para um posto de saúde, ir para um clínico, ir para o ginecologista, pensar até no oncologista. Lembra o que eu falei? Lembra em agosto, quando a gente conversou sobre fatores de risco, sobre obesidade? Pois é, obesidade é um dos grandes fatores de risco com relação ao câncer de ovário. Se é uma doença que é silenciosa, então por que a gente não cuida dos fatores de risco que a gente sabe que pode causar essa doença? Nos últimos anos, o tratamento do câncer de ovário, ele vem mudando muito. Tem tido esperança para as pacientes. Existem alterações dos genes, dos mais conhecidos, o BRCA, onde a gente pode usar terapias-alvos, como a gente fala. Aqui no H+Onco, a gente tem disponível essas terapias. Então, mas mesmo tendo disponível, se a gente sabe que pode prevenir, por que a gente não vai cuidar logo? Então, se tem obesidade, se tem um aumento abdominal, melhor procurar o seu médico. Isso que é mais relevante. Então, mulheres, semana que vem, espero vocês aqui no Fala Onco. Eu quero que vocês entendam muito bem todas essas orientações que a doutora Lidiane trouxe para vocês sobre o câncer de ovário, para que vocês fiquem atentos, principalmente nos processos de prevenção. Cuidem da sua saúde, porque prevenção é necessária. Quais são os riscos maiores que a pessoa tem quando o paciente opta em não fazer esse processo de acompanhamento psicológico? Como eu te falei, a obesidade é uma compulsão.
Sim. Então, assim, os riscos são enormes. A gente não consegue obrigar um paciente a fazer o processo, certo? Nós fazemos o que é orientado com relação a toda uma equipe médica, o que é necessário para que esse paciente ele entre no bloco cirúrgico apto e consciente, tendo a tomada de consciência do processo que ele vai fazer. Mas aí, as outras demandas emocionais, camadas que são mais profundas e que esse paciente precisa desse acompanhamento, ele vai decidir se ele quer ou não. Sim. Né? Então, assim, quem não vai, a probabilidade de outras comorbidades, principalmente emocionalmente, são enormes. Transtornos de ansiedade, depressão, a compulsão por si só. E aí vamos para as questões de relacionamentos conturbados, o problema mesmo com o álcool, né? Que hoje é o nosso, onde a gente mais luta. Vai contra, porque realmente existe um número grande. Isso. A absorção do bariátrico é diferente. Sim, então, se você hoje, quase 10 anos de operada, se tiver uma comida aqui, eu vou demorar a comer ainda. Porque eu já reeduquei a minha mente. Hoje eu já consigo comer normal, mas eu reeduquei a minha mente. Então, eu entendo que eu como um pedaço de bolo hoje, mas eu entendo que se eu comer mais de um, diferente de qualquer outra pessoa, meu metabolismo ele tem a predisposição para ser lento. Eu já tenho uma certa idade. Então, por que eu vou comer? O porquê? Se eu não estou com fome. Existe sempre essa questão de mudança de comportamento. Mas o líquido, eu bebo essa garrafa conversando com você e não sinto. Porque eu vou beber um pouquinho agora. A absorção ela é mais rápida do bariátrico. Então, obviamente, o consumo de álcool, tem gente que diz, Luana, por que eu passo a noite bebendo e não como? Porque eu não tenho essa necessidade de comer. Percebe que é o comportamento, que é a compulsão, mas existe essa questão de absorção também. Então, o bariátrico, ele precisa sim se policiar com relação a isso. Mas vamos lá. O álcool hoje é o nosso maior vilão. Com relação à absorção, nós sofremos também com esse fator aí biológico, quando esse paciente, ele passa pelo processo de cirurgia bariátrica aí, essa nova função aí do organismo dele de absorção. Então, eu sempre costumo dizer, quando eu saio, eu fico bêbada e vou em um rolê várias vezes, se eu quiser. Porque a gente bebe agora, aí o teor de álcool é mais alto. Aí depois passa, eu vou beber mais um pouquinho. Então, hoje em dia, o risco de quem não faz o acompanhamento é maior, assim, a gente vê o maior quadro, não é a cirurgia, é a mente desse ser humano que não mudou. Sim. E aí, óbvio que tem a questão da absorção. Sim. E correndo até o risco de se tornar um alcoolista. Grande. Passando a beber todos os dias. Como né? Tem casos de pacientes que passam a beber todos os dias e tem que voltar pra gente. E aí é todo um trabalho mais complicado. Sim, porque já tem uma dependência agregada daquilo ali, né? Exatamente. Por isso que é tão importante os esclarecimentos no pré-operatório para que a pessoa vá se preparando psicologicamente para entender como é que vai ser a nova vida. Porque de fato é uma nova vida, né, Luana? Com certeza, é uma nova vida. Em todos os aspectos. Emocionalmente, familiar, todos os aspectos. Sexualmente, a maioria, que isso também é um tabu. A maioria dos pacientes que chegam pra gente não tem vida sexual ativa. Sim. E aí entram os problemas nos relacionamentos, problemas de autoestima. Faz o sexo com a luz apagada, né? E isso quando faz, porque o libido também na obesidade vai lá para baixo demais. Existe também essa questão que precisa de um alinhamento. E fora também as questões das vitaminas. Por isso que é um trabalho multidisciplinar. Às vezes as vitaminas desse paciente tá lá embaixo, então a gente vai ressuscitar Freud e não vai dar jeito. Entende? Então, assim, nós precisamos alinhar. É sério. É uma mudança de vida. É importante. Salva vidas, muda histórias, principalmente. Eu costumo dizer que, psicologicamente falando, é muito importante cirurgia bariátrica. Existem pacientes que a gente sabe que realmente precisa de um incentivo maior. Precisa de algo que faça com que ele acredite em si mesmo. E a cirurgia bariátrica, ela consegue fazer com que esse paciente tenha essa nova história, mas depende dele, né? Costumo dizer, há 10 anos atrás, sou muito grata a Pachu, porque na época, doutor Eduardo, eu não era casada, era mais nova, e assim, por ser por plano de saúde, era mais complicado. Tinha a questão do IMC, que era um IMC maior, hoje em dia não. Hoje só poderia fazer se tivesse alguma comorbidade, hoje não. Hoje, se você, enquanto psicóloga, percebe que aquele teu paciente é sim uma pessoa, embora que ele não tenha uma questão aí, uma indicação médica, você pode
enquanto psicóloga, enquanto responsável por aquela pessoa, por esse processo, você, olha, vamos entrar com a cirurgia bariátrica? Você tem essa autonomia. Né? E aí ele disse, não, eu vou fazer isso por você. E assim, mudou a minha vida, mudou totalmente o curso. Você tinha quantos anos, Luana? Eu tinha 23. Bem jovem, né? Bem jovem. E qual foi o primeiro sinal, assim, que acendeu em você de se sentir incomodada e procurar a cirurgia bariátrica? O bem-estar. Né? Por exemplo, eu era jovem, mas não me sentia bem. Me sentia desfocada, né? Não, eu não tô bem. E tomava medicação. E fazia todas as dietas. Todas as dietas da lua, do sol, do universo. E aí tinha a perca de peso. Mas, em consequência, voltava. Então, assim, eu dizia, meu Deus, o que é que eu vou fazer? E aí, uma tia minha disse, não, eu vou levar você lá, porque ele só atendia em Campinas, hoje ele já atende aqui. E aí ele disse, não, eu vou mudar a tua história, porque se a gente não fizer isso, você não vai emagrecer mais, diante de tudo que você já passou. Já teve casos de paciente minha que nunca fez uma dieta. Nunca se submeteu a um exercício físico, nunca se submeteu a um profissional aí no endócrino, a procurar um personal, a um nutricionista, e nós conseguimos. Então, assim, nem todo caso. Esse caso específico que eu te falei, eu disse, não, vamos procurar outros caminhos. Nunca tinha feito, por exemplo, uma avaliação mais aprofundada de exames mesmo de sangue, de ver as vitaminas, de perceber. Então, assim, a gente conseguiu dar essa outra perspectiva a esse paciente. Mas a maioria já vem diante de todo esse histórico como o meu. E foi preciso que ele, né, na época não tinha psicólogo, não tinha nutricionista, como hoje em dia é muito bom. Você chega, tem uma equipe para lhe acolher, que conhece, que estudou, que se dedicou. Na minha época, não. Então, ele tinha que ligar de Campinas para os nutricionistas, já que os psicólogos, para ensinar como era que emitia um laudo. Então, assim, eu sou muito grata a ele e consigo enxergar, a vida da gente é gratidão, né? O quanto que, naquele dele enquanto médico, não era como hoje, existia um preconceito, vai fazer bariátrica, vai morrer, e, então assim, tinha muito isso, mas com a terapia, embora que não fosse para bariátrica, né, eu já fazia, enquanto estudante, eu percebi que eu precisava fazer alguma coisa por mim, entende? Então eu já tinha isso no meu pensamento, eu não vou ouvir ninguém, eu vou ouvir o que é bom para mim. Se o médico diz que é capaz e que consegue, por que eu não vou confiar? E ficar nessas idas e vindas e revindas de peso, que mexe muito mais. Não, eu não vou fazer uma bariátrica porque eu vou passar a vida toda tomando medicação. Um polivitamínico que você vai tomar fazendo ou não. Todo mundo hoje em dia precisa de vitamina, não é verdade? Pior são os remédios. Muitas vezes tarja preta que você usa para compulsão alimentar, que a gente sabe que mexe com o nosso emocional. Isso, exatamente. Não é verdade? Então, assim, eu sou muito grata mesmo a ele por isso. Porque ele confiou e ele acreditou, disse, não, eu vou fazer. E eu fiz por valer a pena, né? Eu costumo sempre... Não é fácil. Não é fácil. Porque a nossa mente... Você é você contra você mesmo, é você contra a tua mente, contra a comida, contra os estímulos, mas a gente consegue sim, uma qualidade de vida boa, bacana. E os desejos, eles são gritantes, né? No entanto que a gente percebe que muitas pessoas fazem bariátrica e depois retornam a engordar. Tem um reganho. Isso, um reganho de peso considerável. E eu já conheci pessoas que fizeram 2 vezes bariátrica. 2 vezes. Né? Isso, ou seja, essa mente... Mudou? Sim, exatamente. Não teve a mudança de pensamento. Onde a gente comprova, né? Que não só a medicação, não só o processo cirúrgico mesmo vai mudar aquilo que você quer realmente mudar. E essas pessoas, elas dificultam muito o trabalho da gente. Porque servem como... Tudo é um exemplo. Você vai fazer uma bariátrica, você costuma pesquisar quem fez... Quais foram os riscos de sucesso, né? E essas pessoas, infelizmente, não se submetem. Você vai perguntar, tu foi psicólogo, fez direitinho? A primeira coisa, não. Peguei só o laudo. Isso. Então, a compulsão voltou. Tá ali. Tá ali. Ansiedade, né? O próprio processo de ansiedade tá ali gritando o tempo todo. Exatamente. Por exemplo, eu sei que eu não consigo hoje comer uma caixa de leite condensado. Mas o meu pensamento... Os meus pensamentos distorcidos sabem que, por exemplo, se eu pegar uma colherzinha, aí eu vou comer um pouquinho aqui, aí daqui a 10 minutos eu vou pegar outra, e aí você comeu a mesma... o que diminuiu foi a proporção. Em vez de você pegar aquele leite condensado e ingerir todinho, você foi ingerindo aos poucos um dia. Então, você está se sabotando.
Então, percebe que o paciente, ele procura, por si só, o pensamento dele distorcido, procura mecanismo para ele saciar essa questão da compulsão. Porque o corpo emagrece, mas a mente ainda tá ali, né? Aí volta, óbvio. Isso, ainda tá ali naquele sentido de que agora que eu posso mesmo, porque eu fiz uma cirurgia, e muitas pessoas têm essa visão, né, Luana? De que eu fiz uma cirurgia bariátrica, então é o milagre da minha vida, eu posso comer o que for, meu estômago tá ali reduzido e não engordo mais. Isso, exatamente. E engorda sim, existe o reganho de peso. Né? Principalmente depois dos 2 anos e meio por aí, existe o reganho de peso. Por quê? Porque o teu organismo já se acostumou. Sim. Né? Não existe ex-obeso. Não existe. Existe uma pessoa que emagreceu e que todos os dias ela se submete a passar por esse processo, porque foi uma escolha que ela decidiu. No entanto, que a pessoa que faz uma cirurgia bariátrica sempre é chamada de paciente bariátrico, né? Porque você está sempre naquele limiar de estar com aquela equipe multiprofissional, vendo quais são as suas necessidades pontuais ali. Porque a nossa vida, ela consegue andar num percurso tão normal e tão rápido hoje também, né? Que as pessoas, elas não se preocupam em fazer a sua própria alimentação, em escolher uma alimentação mais saudável. E aí a gente traz, Luana, um estigma ainda muito grande, que a gente escuta muito, que é a questão de que vou fazer uma cirurgia bariátrica e não vou ter saúde nunca mais. Isso, mentira. É falso, totalmente mentiroso, é um mito. Pelo contrário, você vai fazer cirurgia bariátrica para você ter vida. Para você ter, não só fisicamente, mas psicologicamente, emocionalmente. Quantas pessoas a gente consegue reverter o quadro? Pessoas depressivas, pessoas que tá com ansiedade aí desregulada mesmo, enorme, os piques de mudanças de humor, e com medicações, com ansiolíticos, com antidepressivos, e a gente consegue fazer com que esse paciente reverta esse caso. Então, isso é uma vitória, né? Enorme. Agora, existem aqueles pacientes que não se cuidam, que não voltam, não retornam e não fazem a dieta corretamente, não existe uma questão aí de dosagem de vitaminas. Então, esse paciente, ele realmente é um candidato a viver. Pelo contrário, existem os pacientes que entram nesse quadro de depressivo, ansioso, pacientes que não conseguem reverter essa questão de qualidade de vida, não conseguem mudar a perspectiva com relação ao exercício físico e só emagreceu. Tá ali, mas não tem massa magra, não tem essa reposição. Né? E realmente adoece, óbvio. Óbvio, se você não tem um controle no teu corpo, como é que você vai ficar bem? Agora, esse paciente, com ou sem a cirurgia bariátrica, ele vai ser um paciente, ele vai ser um indivíduo adoentado. Só mudou a perspectiva, porque o pensamento dele não mudou. Então, imagina esse indivíduo sem a bariátrica, obeso. Olha, adoentado de novo. Então, percebe que essa questão da doença está relacionada ao teu pós, a se você se submete a fazer o processo corretamente. Se submeter, é sucesso. Não tem como. Isso. E é tão importante, quem fez a cirurgia bariátrica, engrenar também numa atividade física diária, né? Importantíssimo, principalmente os 3 primeiros meses. Né? A fase, assim que o médico libera, geralmente 15, 20 dias, no máximo um mês, precisa fazer o exercício físico. É muito importante. É valioso, assim, porque nós sabemos que precisamos de 3 meses para o nosso cérebro se acostumar com aquela realidade e se tornar... Existem pessoas que odiavam a academia e amam. Sim, sim. Então, assim, tudo que eu costumo dizer que na bariátrica existe rotina. Sim. Existe uma rotina. Se tu consegue, é sucesso. Exatamente. E quando a gente vai parando e percebendo que as pessoas, elas vão se frustrando, porque fizeram a cirurgia bariátrica, mas não esperavam que o corpo ficasse, por exemplo, tão magro, porque às vezes você emagrece também de uma forma excessiva, e justamente porque você muitas vezes não faz atividade física. Como é que a gente, dentro da psicologia, pode tratar a pessoa com essa, até distorção de imagem mesmo, desânimo, desmotivação, podendo chegar até uma depressão, por não aceitar aquele corpo? E como eu te falei no começo, existem pessoas que têm essa dificuldade mesmo de entender que é um processo e a comparação, eu acredito que é crucial, né? Crucial. Porque, como eu te falei, a gente sempre procura um referencial. Mas fulano perdeu em um mês 30 quilos, eu só perdi 10, eu só perdi 15. Então, o primeiro passo é você entender que cada processo é único. Né? O teu processo, o meu processo é diferente do processo de outra pessoa, e por aí vai o teu organismo. Nós não podemos também dar um limiar, mas que se você fizer corretamente, você vai perder.
né? Então, assim, não é o tanto de peso que você idealiza, mas o que você precisa. Então, é uma questão também de mudança de... Tudo é comportamento. A gente vai fazer com que esse paciente, por si só, obviamente, através de técnicas, de estratégias, de manejo de comportamento, ele entenda o que ele quer, aonde ele quer chegar. E que nem sempre, porque senão vai se tornar também uma questão doentia. Eu fiz a bariátrica, não tô feliz porque eu perdi pouco, então eu vou fazer uma cirurgia plástica. Aí fez a cirurgia plástica, não achei legal, então vou fazer outro procedimento. E por aí ele fica numa busca incessante, compulsão novamente, né? Pensamento errado novamente. Então a gente precisa fazer com que esse paciente ele entenda quem ele é e que cada processo é único, né? Também fazer com que ele pare com as comparações, com as vozes, que está totalmente ligada à maneira como ele foi criado, às crenças que ele tem. Então é todo um processo por trás da camada. Existem camadas e camadas que a gente vai, ao longo do processo, esse paciente ele vai entendendo. O que não pode se dizer a um paciente bariátrico, uma pessoa que fez uma bariátrica, porque a gente escuta muito no senso comum vários absurdos, né? E você como psicóloga, Luana, o que é que você diria aí como dica para as pessoas, para que as pessoas não dissessem com a pessoa que fez uma bariátrica? Principal, você não precisa. Você vai morrer. Porque exemplos, né? Exemplos negativos. Porque eu conheço fulaninho que fez e morreu. Então, assim, não dá exemplos terceirizados. Não dá a tua opinião com relação se essa pessoa precisa ou não. De que, por exemplo, também existe essa questão, você vai ficar feio. Né? Isso. Então, assim, sempre o teu senso comum. Isso é para tudo, não só para bariátrica. Essa pessoa ela está sendo acompanhada. Ela está com uma equipe. Sim. E essa equipe, ela se reuniu. Por exemplo, o doutor Pacho liga, a nutricionista liga, e aí esse paciente, eu ligo, olha, vamos esperar um pouquinho, esse paciente ainda não está preparado. Tem pacientes que têm transtornos, por exemplo, pacientes borderline, bipolar, existem questões de transtornos de personalidade, que existe um olhar, né? E aí o médico ele joga para você mesmo, e aí você vai, é tua responsabilidade. Eles deixam bem claro isso nas reuniões. É tua responsabilidade esse paciente. Então, e se esse paciente passou por toda essa equipe, por todo minucioso, quem somos nós, com o nosso senso comum? Mas não faça. Então, são, acho que as três principais que eu escuto mais. Você não precisa, você vai morrer, vai ficar feio, e terceirizar exemplos. Fulano, que eu conheci lá do pé da jaca, fez eu não sei quantos anos e morreu. Ou não vai ter mais saúde, nunca mais. Não vai ter mais vida, não vai ficar ser saudável, flácido demais. vai virar alcoólatra, vai deixar o marido. Então, são várias coisas, vários absurdos que a gente escuta. Que não. E isso interfere no processo. Sim. Então, se você não concorda, fique com a tua opinião. Essa pessoa não precisa... dessas opiniões. A maioria chega e diz, eu não vou contar a ninguém. Olha, eu tô aqui, mas eu não vou contar a ninguém, porque tantas pessoas olharem negativamente, não param nem para estudar. Mas isso aí, pasme, não são pessoas que não têm um acesso à educação. São pessoas que já são formadas, pessoas que podem acessar, podem pegar um artigo científico, mas não, preferem desmotivar aquele paciente. Isso. E eu sempre falo o seguinte, se você não tem nada a contribuir de bom na vida de alguém, então fique calado. Exatamente. Né? Mas não chegue para colocar o outro para baixo, não. Porque a gente parece que vive também num mundo meio assim, né, Luana? Um mundo sedento de negativismo, de pessimismo, né? Principalmente quando você vê alguém fazendo algo bom. A gente quase não vê mais ninguém se alegrar. É verdade, né? As pessoas elas estão doentes e não se conformando ainda com o seu estado, ainda querem adoecer o outro. Sim, exatamente. Muito, muito triste. Outra coisa também, quando faz, nem parece que tu fez, mas tu ainda tá gordo. Mas tu vai emagrecer mesmo, e tu come, e tu bebe. Então, assim, são coisas que a gente precisa tomar o cuidado. Esse paciente tá no processo. Ou então viver naquela tensão, vai engordar tudo de novo. E a pessoa não já pode tá comer. comendo, vai engordar tudo de novo, viu? Então, assim, são frases de efeitos que pesam muito no processo. Dificultam muito o nosso processo. Demais. E a psicologia, ela estuda muito sobre a questão do elogio, né? E traz o elogio como uma forma extremamente válida, né? Para que o outro, ele possa se motivar estando naquele processo. Com certeza. E não é sobre 10, 20, 30 quilos. É sobre 1 quilo. É sobre você estar mais feliz, né? Com aquele processo.
No entanto, que eu sempre falo que o resultado do corpo, ele vem depois, é secundário. Mas o que a tua mente produz de satisfação é sem igual. Com certeza, né? Não tem como você calcular. Só quando você para e você revê. Né? Eu sempre digo a cada paciente, eu vou te ver daqui a um mês outra pessoa. Eu não tenho como calcular como vai ser, porque realmente é. Quando as pessoas conseguem enxergar que ela consegue, que ela é capaz, isso é tão importante. Você saber que você é capaz de passar por uma dieta líquida, enquanto você passou uma vida toda comendo de forma errada, precisando de 3, 4 fatias de pizza, e de repente você passar por um processo de dieta líquida, isso é uma vitória. E você perceber que você pode se readaptar, você ver a comida e entender que você pode até querer, mas que você não precisa daquele determinado alimento. Você não precisa daquela fonte de energia naquele momento, né? Não é um prazer no pizza, num bolo de aniversário. O prazer é estar com o aniversariante. Isso, exatamente. Nosso podcast já passou, o tempo passa muito rápido, Luana, e eu quero que você deixe uma mensagem para aquelas pessoas hoje que estão vivendo esse processo de obesidade e que não sabem por onde ir, não sabem o que fazer, não sabem por onde começar esse processo de emagrecimento. Deixa para eles aí esse recado. Bom, primeiramente é você não se conformar com a maneira que você está. Só você sabe da tua história, das tuas lutas, das suas dores. Ninguém. Talvez o teu esposo, a tua mãe possa ter uma dimensão, mas só você sabe o que o peso, o que a tua história de vida, né, o teu histórico de vida trouxe até aqui. Então não se conforma. Procura uma ajuda, uma orientação médica. Nós hoje existem profissionais aí excelentes, referência, nós temos referência hoje. Aqui em Patos tem o Dr. Rogério, que é uma referência. Então, assim, tem doutor... Eu sempre costumo indicar eles dois, porque são as pessoas que eu trabalho, que eu conheço. Tem o Dr. Eduardo Pachuco, porque eles já têm uma equipe. Então, eles vão te direcionar. Luana, mas não tenho como chegar. Marca uma consulta com psicólogo. É necessário que você veja se esse psicólogo ele tem uma ênfase em cirurgia bariátrica. Né? Que existem várias abordagens aí. Então, muitas vezes a gente... Não, mas é um psicólogo. Não, procura uma pessoa especializada. Um nutricionista que tem especialização nisso. E começa o primeiro passo. Só precisa você dar o primeiro passo. Para entender também, por isso que eu sempre indico o psicólogo, porque o psicólogo ele vai entender a tua história, saber se você já é uma vida toda lutando contra a balança, se realmente existem outros caminhos a não ser a bariátrica, eu sou muito sincera. Né? Não, vamos procurar outros caminhos ou não. Realmente você é um paciente com indicação para bariátrica, então procura, dá o primeiro passo, não se conforme, existe vida para você. E a bariátrica, ela é só uma ferramenta para que essa vida ela chegue de forma funcional, de forma ativa para você. E não tenha medo, não tenha medo, né? Não tenha medo e dá o primeiro passo. Exatamente. Luana, agradecemos demais sua presença. Foi muito bom todas essas colocações que você trouxe para que a gente possa entender qual é a importância desse processo psicológico dentro da opção de você ter ou não esse encaminhamento para a cirurgia bariátrica. Foi muito esclarecedor. Nossos sinceros agradecimentos, viu? Eu quem agradeço, a galega linda, maravilhosa do meu coração, e fico à disposição, sua, Daisy, como de todo mundo que está me ouvindo. Entre em contato, vamos conversar e mudar vidas e histórias, que é a nossa função, né? A minha função de vida é mudar, transformar vidas e histórias de acordo com o que eu tenho de melhor para oferecer. E eu começo sempre dizendo que tudo começa a partir da terapia. Né? Todos os outros processos da sua vida, ele parte a partir da terapia, que é o seu processo de se conhecer, de entender como você funciona. Com certeza. Então, nosso muito obrigada, Luana. De nada. E espero que vocês possam compartilhar esse programa maravilhoso, que muitas pessoas hoje que estão doentes e sedentas, cansadas também desse processo de obesidade, possam entender a que passo ela pode procurar essa ajuda. Então eu conto com a audiência de todos vocês e quero que vocês acessem e compartilhem esse programa ao máximo que puderem pelas nossas plataformas digitais, @TV Sol Patos, no YouTube, Instagram e Facebook, e conto com vocês na próxima semana. Até lá! Sabe aquela energia potente que vem de dentro da gente? Na Paraíba tem. E aquela criativa que vira cultura, alegria e arte? Oxi, essa tá por toda parte. Do litoral até o sertão, Borborema, Brejo
e Cariri. Esse brilha da nossa essência. Aqui é Paraíba, aqui é potência. Chegou o novo Tigo 8 Pro. A excelência tecnológica com novo e fascinante design. Esqueça tudo que você já viu e venha conhecer a 8ª maravilha do mundo, melhor ainda. Venha para o mundo do bom gosto, da exclusividade, do luxo e da melhor tecnologia do mundo. Menos impostos, passagens mais acessíveis. Menos impostos, mais empregos. Menos impostos, mais oportunidades. Menos impostos, mais produção. Menos impostos, gás mais barato. De um lado, o governo da Paraíba corta impostos em todos os setores da economia. Do outro, tem mais emprego, mais oportunidades para quem quer trabalhar e produzir e descontos para quem precisa. Governo da Paraíba. Olha só, não é qualquer curso, tem um método. É uma mega experiência. Olha quanta gente aprendeu aqui. Ouvindo, Falando, lendo, escrevendo. E você ainda pode assistir a mesma aula aqui no CCAA online. Lembra? Quando você entrou aqui, você não falava nada. E agora eu falo mesmo. No CCAA, a convivência vira fluência e todos vivem juntos a experiência de se entender. CCAA, é assim que se fala. Quer saber o motivo de tanta alegria? Essa dupla perfeita pra você. Assine o combo BrisaNet mais Netflix e tenha muito mais diversão. Para proteger o seu voto, o sistema eleitoral possui várias camadas de segurança. A urna não tem acesso à internet, o que impede qualquer invasão. O código-fonte é verificado por instituições e especialistas independentes. A transferência de dados é protegida de ponta a ponta. Ao todo, mais de 30 barreiras garantem a segurança do seu voto e a integridade da democracia. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.